Olá a todos, sejam bem-vindos a essa primeira série de aulas, né, da cultura da roseira. Meu nome é Ernesto, sou professor do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, no campus Uberlândia, e atualmente administrando aí a disciplina de floricultura e paisagismo, certo? E dentro dessas aulas, dado a pandemia, né, do coronavírus, a gente está ministrando essas aulas via EAD, e essas aulas serão todas liberadas, né, no meu canal do YouTube e ficará público para quem quiser ver as aulas, né, e aproveitar. Ok? Então vamos dar início a essas aulas. Então hoje, dando início aí a essa primeira aula sobre a cultura da roseira, tá certo? Hoje vai ser uma série de aulas. Hoje nós vamos ver a parte introdutória, mais da cultura, aspecto socioeconômico, edafoclimático, escolha diária, tá? Na verdade, serão, no caso da cultura da roseira, serão 8 aulas, né? Hoje a gente vai estar trabalhando os aspectos socioeconômicos e a gente vai estar liberando paulatinamente, conforme as aulas, a gente vai estar liberando semanalmente essas aulas aí para que todos possam estar acompanhando e fazendo as atividades aí. Então, a cultura da roseira, podemos dizer que é uma, vamos dizer assim, em termos de produção, né, seria a segunda maior flor produzida a nível mundial, tá? Ela perde apenas em quantidade para o crisântemo, mas ela não perde em nobreza. Então, em termos de flores nobres e produzida em grande escala, a rosa é campeã, né, vamos dizer, mundial nesta categoria, tá certo? É importante, então, a gente conhecer um pouquinho dessa espécie, né? Então, a espécie de roseira, nós temos uma gama muito grande de espécies, né? Na verdade, a gente conhece as rosas mais por cores, né? Então, cores amarelas, azuis, brancas, champanhe. E, na verdade, existe uma simbologia muito grande quanto às cores. Culturalmente, se for num país europeu, né, essas cores elas têm um significado sempre dentro de um oferecimento de uma flor, você tem já o direcionamento adequado. Aqui a nível de Brasil a gente pensa um pouco mais rosas amarela, branca, né, e as rosas mesmas, né, as vermelhas, em primeiro lugar, na verdade, ficando as rosas vermelhas. Só para a gente ter uma ideia, né, de simbologia, então rosas amarelas tem o significado dessa simbologia, amor por alguém que está, né, ou um amor está por morrer, ou um amor platônico, né? Então seria um dos significados. As rosas brancas é mais relacionada a reverência, segredo, inocência, pureza, paz, né? Relacionado principalmente à mãe, né? As mães da gente, mas é relacionada a esse tipo. A rosa mais vendida, que é a mais quente, vamos dizer assim, né? São as rosas vermelhas. Então, as rosas vermelhas, na verdade, a energia que se passa essa coloração, que é uma cor muito forte, ela passa paixão, amor, respeito, adoração. Então, na verdade, a cor, ela estimula, né, o cérebro, uma série de efeitos, né, que desencadeiam certos sentimentos. Né? Isso é um pouco mais estudado, a gente vai estar estudando um pouco mais cores quando a gente for trabalhar o paisagismo, né? Mas os arquitetos trabalham bastante essa questão das cores na construção, né? Nas cores de escritório, hospital e tudo, e nós também trabalhamos dentro de quem trabalha com arranjos na produção de flores. A gente tem que atender esse mercado. Se a gente for pensar em termos de mercado hoje, praticamente
60% da produção de rosa que é comercializada está em cima da rosa vermelha, né? Depois vindo em segundo lugar as rosas amarelas, depois as rosas brancas. As rosas brancas, ela tem uma época do ano que se vende mais, que é no início do ano, onde nós temos algumas festas de Iemanjá, onde se comercializa bastante, onde faz o oferecimento nas festas, jogando essas flores ao mar, né? Então existe um comércio específico nessa época do ano, mas dentro da simbologia tem essa importância, vamos dizer. Nós temos uma série de cores, né, que dentro dos programas de melhoramento vão surgindo, que são novidades, né, que nós vamos estar mostrando aqui para vocês, mas nem sempre ganha mercado, ela ganha um mercado como novidade, mas ela não tem, vamos dizer, aquela abrangência como essas 3 cores principais aí, né, que nós dizemos, primeiro vermelha, amarela e rosas brancas, vindas rosas, né, e outras coloridas, manchadas e assim por diante. Então tem uma rosa que chama rosa príncipe negro, que é um vermelho muito intenso, que é praticamente uma rosa preta. Então é uma questão, é um bonito, é um diferente, né, mas não traz aquela sensação como as outras cores aí, né? Então é importante que a gente saiba dessa diferença, né, de cores, e o mercado também atende a uma certa especificidade dentro dessas cores. Então quem for trabalhar com produção de rosa tem que estar atento, né, ao seu mercado, quem que você vai atender, e para estar selecionando quais as variedades serão plantadas ali, né, na sua região. Então, se a gente for pegar em termos aqui de espécie, nós temos de espécies de rosas, né, de rosácea, mais de 200 espécies. Eu relatei aqui as principais, as mais conhecidas, né? E quando a gente passa do cruzamento dessas espécies, que são os híbridos, o melhoramento que vem sendo feito, a gente passa aí de 20 mil variedades aí para ser utilizada no mercado de rosa, né? Ou seja, cada ano vai sendo lançada uma nova variedade. Essa variedade, se ela normalmente vem com uma característica importante, ou seja, uma haste mais reta, não produz espinho, resistência a uma doença, um número de pétalas maiores. Por exemplo, a maior parte dessas rosas silvestre, a característica, para você caracterizar uma rosácea, são 5 pétalas. E as rosas hoje, né, são pétalas dobradas. Nós vamos ver isso aqui na sequência, tá? Então, é importante que a gente esteja atento a isso aí. Qualquer um de nós pode se tornar um melhorista. A gente inicia por hobby, fazendo cruzamentos, e esses cruzamentos podem dar algum resultado interessante. Aqui mais alguns aspectos, né, mais interessantes para vocês. Então, a origem silvestre, né, é um número relativamente menor do que o que já existe, né, de cruzamentos naturais e híbridos, né? Então, ou seja, a gente somar as espécies mais os cruzamentos e mais naturais, né, e mais ainda os híbridos, nós temos uma gama para trabalhar muito grande. Eu vou colocar alguns índices, né, que é do trabalho aí do Teixeira de 2013, foi uma tese aí, que são importantes para a gente avaliar se vou entrar na cultura da roseira ou não. Isso aqui foi um trabalho, quem tiver interesse é só procurar, que é Teixeira, mas só para a gente verificar aqui alguns índices, né, que é a taxa mínima de atratividade e a taxa interna de retorno, né, que são alguns índices para a cultura da roseira,
e o valor presente líquido. Então aqui foi feito, eu peguei apenas, ele trabalhou com 8 tratamentos, eu peguei dentro da tese dele só 4 tratamentos, só para a gente ter uma noção de investimento, né, de 1 hectare. Então veja bem, o investimento, eu achei interessante aqui que ele deixou separado o investimento maior, isso aqui vai ser importante na forma de condução que a gente vai estar trabalhando futuramente. Então veja bem, o investimento maior está em termos da infraestrutura, em termos de estufa, né? E ou seja, de um investimento de 900, quase R$1 milhão, né? Mais de 60%, que ficaria na construção da estufa, isso para 1 hectare. Se a gente pensar numa taxa mínima de atratividade, né, de 12%, né, que é um valor considerado a partir de então que a cultura começa a ser viável, e o que ele obteve? No trabalho, obtendo, eu vou colocar os valores, né, de mercado, ele teve uma taxa de atratividade, né, bastante interessante, de 36%, quase 40%. Difícil as atividades líquidas, né? Quando a gente pega um valor líquido, né, de 40% em cima do investimento, é um valor bastante alto. Ou seja, você paga esse investimento num período relativamente curto. É claro que isso é um trabalho, tem que ser bastante avaliado. Então, esse trabalho, esses cálculos em cima de um preço médio, aqui eu peguei um preço médio de 2018, né? E esses cálculos daria para a gente fazer, que não variou muito do que aqueles valores que foram utilizados durante a tese, que é um valor cotado aí de rosas de cabo longo mínimo, né? E o maior valor R$20. Veja bem, nesse período exatamente agora dado ao coronavírus, nós estamos com um valor de mercado bem até abaixo disso aqui, mas nós já tivemos valores de dúzia de rosas chegando a R$30, R$35. Ou seja, existe uma variação dentro do mercado, dentro do ano e dentro alguns fatores econômicos também. Então isso aqui no caso de rosas de cabo longo e de cabo médio, que quem está trabalhando com rosa com qualidade, você só produz dentro desses dois. Ninguém trabalha praticamente, o retorno está em cima dessa produção aqui. E você vai estar trabalhando para produzir rosa, todas elas de cabo longo, né? Mas uma outras vezes não dá para chegar naquele tamanho, para conseguir um maior tamanho de mercado, a gente trabalha com rosa de cabo médio. Nós vamos ver isso em classificação e pós-colheita, tá? Mais na frente. Aqui trabalhando outra parte do trabalho, onde numa área de 1.200 metros quadrados, ele fez aqui um preço de R$12, né, a dúzia, comparando com outras culturas e vendo a lucratividade, né, pegando a margem de lucro, comparado com as outras culturas, a roseira tem possibilidade de dar uma rentabilidade maior até do que as outras culturas, de crisântemo e outras plantas ornamentais, tá certo? Então são fatores, são índices, né, que chama a atratividade para essa cultura. Tá? Quem quiser aprofundar mais nos dados, então leia aí essa tese aí, que vocês vão ter bastante dado econômico para estar avaliando e vocês montarem algum projeto dentro da área de produção de flores. Aqui só uma estimativa dentro desses 1.200 metros, numa projeção de 10 anos. Essa projeção é feita em 10 anos porque normalmente você consegue financiamento pelo BNDES, né, com um período de carência de 3 a 4 anos para você montar sua estrutura de estufa e tudo. Ou seja, foi feita aqui uma projeção, né, em 10 anos de se você consegue pagar com aquele valor mínimo, com a receita, né, de 1.200 metros, o que você conseguiria ter de receita anual, né,
com a área de 1.200 metros quadrados. 1.200 metros quadrados é uma área relativamente pequena, tá? Então, com uma taxa de retorno dentro desse período, ou seja, você paga o financiamento tranquilamente dentro de um sistema que dê tudo certo, né? Tudo tem risco, é claro. Nós falamos alguns valores, 12, 20 reais a dúzia. No entanto, essa flor, quando ela vai para a flora, ela ganha, né, valores bastante diferentes. Num arranjo, por exemplo, aqui, aqui no caso está 12 com uma dúzia, né, de flores, ela está sendo comercializada. É claro que vem o adorno e tudo, a parte artesanal, né, mais alguns preenchimentos, e ela sendo comercializadas com valores bem mais altos. Então a flor é utilizada como presentes, né? Você pode fazer arranjos menores, né? São formas, aqui no caso um presente de bombom, mas junto dá todo um charme especial aí, né? Um buquê de noiva desse jeito, né? Aqui na verdade são buquê de noiva, que para ter essa qualidade toda. Então aqui outros buquês comparando, né? Também outras, né? Então temos buquê de rosa vermelha, rosa amarela ou presentes. Então aqui só uma geral de um mercado de flores e a rosa dentro desse contexto aí. Pensando agora na classificação dessas variedades, dessas espécies silvestres todas que tem, a gente poderia classificar as roseiras nesses 6 grupos aqui, como trepadeiras, arbustiva ou sempre florida, nós temos as cerca-vivas, né, híbridas de chá, miniaturas e as rasteiras, tá? Então cada uma tem a sua característica. Na verdade, as trepadeiras aí, elas têm hastes, né, que tem que ser conduzidas, né, dentro, senão para dar um formato adequado, mais usado aí no paisagismo. As arbustivas e as floribundas, por exemplo, que elas já têm um aspecto mais voltado à característica das flores utilizadas para como flores de corte, ou os cruzamentos mais voltados dentro desse grupo aqui. Algumas mais para cerca viva, de flores pequenas, né? As híbridas de chá, que dá para se fazer também como cruzamentos com essas arbustivas, onde nós temos algumas espécies de corte que são mais perfumadas do que outras, quando faz o cruzamento com essas espécies. Também nós temos espécies só de híbridas de chá, como rosas de corte também com hastes um pouco menor. Ainda temos as rosas miniaturas, que é usada mais para produção em paisagismo, em vasos, né, também, que é a produção para ornamentação, bastante interessante também, que a gente vai estar vendo no final desse curso aqui como que é a produção delas. E as rosas rasteiras aí de tamanho menor, que estaria entre essas arbustivas e as miniaturas. Aqui só mostrando um aspecto aqui de uma rosa do tipo trepadeira, como que ela foi conduzida, né, e como que ela é utilizada aí no paisagismo. Aqui já a rosa mais do tipo arbustiva, que ela já tem uma característica de ter hastes, ela ser mais ereta, né? Nesse caso aqui ainda nós temos uma rosa que produz ainda tipo cacho, ficaria mais voltada para jardim também, tá? Mas essa aqui já tem uma característica de produzir menos cacho. Nós temos rosas, né, rosa chá, que dá uma quantidade muito maior de rosa, né, dentro do cacho. Então veja aqui nós temos rosas mais simples, aqui já temos rosas, já tem um processo de melhoramento nessa espécie aqui. A gente sabe exatamente porque a rosa silvestre ela tem 5 pétalas, aqui nós já temos rosas dobradas, né? Aqui nós temos já a rosa, as híbridas de chá, bastante utilizadas aí em jardinagem, e é muito comum nos jardins aí do pessoal mais velho, principalmente elas chamam híbridas de chá também,
porque elas são utilizadas na produção de chá, na medicina, né? Vamos dizer assim, dá uma série de doenças que podem ser aliviadas com o chá dessa roseira. Elas são roseiras bastante rústicas, né? Que dá certo no jardim e também para a produção desses chá aí. É uma das características também chamada rosa chá. Então você vai na casa da vovó sempre, mas a maior parte delas, essa que é utilizada para chá, é a rosa branca, né? Ela tem uma característica até como rosa que dá para se fazer o porta-enxerto também pelo tipo de hábito de crescimento. Ela tem hachos bastante longos e pouca derivação, né, de ramos laterais. Com relação às variedades de roseiras, aos tipos de roseiras, existem cerca de 4, 5 variedades ou tipos de roseiras mais comuns. Nós trabalhamos aqui na propriedade do seu Darcy com a roseira arbustiva, que é essa roseira aqui, que é a roseira de corte, que é um pé, é um arbusto, tá? Por isso ela se chama arbustiva. Mas existe a roseira rasteira, existe a roseira da variedade trepadeira, que é aquela que vai se agarrando nas árvores, vai subindo para cima, tá? Existe a roseira cerca-viva, tá? Então assim, ó, existe várias variedades, vários tipos de roseiras diferentes. Nós trabalhamos com essa aqui, que para a nossa região aqui, ela é altamente produtiva, ela nos dá um resultado financeiro muito bom. O produtor tem um lucro muito bom com ela, então é o modelo que a gente escolheu. Bem, a gente viu aí esse depoimento de um técnico da Emater, né, sobre que dá assistência aí à propriedade, mas o que nos interessa mais dentro da produção, né, comercial são as rosas híbridas, né? Na verdade, se a gente for trabalhar em termos de rosas híbridas, a nível mundial nós temos 5 grandes grupos, né, que produzem rosas comerciais ou fazem esses ou empresas, né? Essas empresas, nós temos uma que está na Itália, que é o grupo Nino. Nós temos um grupo também bastante forte e bastante influente aqui no Brasil, que é a NIRP Internacional, que é um grupo francês. Nós temos um grupo alemão, temos um grupo inglês e um grupo americano que fica próximo de Nova York. Tá? Então, dentro dessas empresas, na verdade, eles não são únicos melhoristas, né? Eles têm uma série de agrônomos. Só contando um pouquinho da história, né, do grupo italiano, que eu tive a oportunidade até de conhecer o proprietário. Ele, na verdade, era formado na década de 60 como técnico em floricultura, e ele tinha o hobby de fazer cruzamento entre rosas. E ali dentro desses cruzamentos ele obteve uma espécie, uma cultivar, vamos dizer assim, com uma característica bastante interessante, né, que era uma rosa vermelha. E em cima dessa rosa vermelha, ele levou para um concurso que acontece a cada 2 anos na Inglaterra, e lá você planta o seu híbrido, cuida dele. Então lá tem uma área, cada melhorista vai lá, planta, cuida, leva a muda já no tamanho, e lá nesse concurso ele demonstra quais são as características. Só para vocês terem uma ideia, se você obtiver uma variedade e for para esse concurso e ganhar em primeiro lugar, você já sai milionário lá. Porque uma variedade campeã lá já vale no mínimo $1 milhão. Ou seja, quando ele foi para esse concurso, ele ganhou isso na década de 60, não era um valor tão alto que valia uma cultivar assim. Ele voltou para a Itália e patenteou essa variedade e começou a ganhar royalty e produzir muda para os principais produtores de rosa. E em cima disso, ele criou todo o seu patrimônio, e hoje uma das empresas, estão entre as maiores empresas de produção e cruzamento e melhoramento da roseira.
Então, a NIRP aconteceu mais ou menos semelhante, né? E, na verdade, hoje, se você, por hobby, fazendo um cruzamento, você levar, provavelmente as empresas são tão grandes que é mais fácil você vender a sua cultivar, né? Porque essas empresas hoje, todas elas, a NIRP, elas têm os consultores em todos os países do mundo que são produtores de rosa, onde eles controlam essas patentes. Então, alguém no Brasil quiser produzir rosas da NIRP, por exemplo, que eu estou mostrando aqui, então você vai estar pagando royalty. E eles fiscalizam onde? Dentro do mercado. Se você levar uma das variedades dele para comercializar no mercado, né? Então, hoje, a lei de patente, eles podem processar você e você tem que pagar a multa e todo o tempo que você estava produzindo. É claro que essas variedades, ela tem um período de patente. Depois essa patente, passado 10 anos, 15 anos, dependendo do tipo da característica do melhoramento, então aí essa patente ela cai no uso comum e qualquer um pode usar esse material já melhorado que está no campo. No entanto, não é preocupação dos melhoristas, porque imagina o seguinte, que depois de 10 anos eles já lançaram outras cultivares com características melhores do que aquela que existia 10 anos atrás. Então, aquele produtor que permanecer com aquelas cultivares antigas, ele vai estar perdendo mercado, porque a cada ano nós temos rosas com maior vigor, maior número de pétalas, formatos melhores, né? Maior resistência a uma doença, a outra doença, uma botrytis, um período pós-colheita superior também. Então é importante que o produtor, periodicamente, ele venha substituindo esse plantio dele por essas variedades mais novas. Automaticamente ele terá que pagar royalty para essas variedades mais novas. Aquele produtor que está iniciando, às vezes, dependendo do mercado que ele tenha, não seja tão exigente, às vezes ele pode conseguir começar a trabalhar com material que já venceu essas patentes, né, e depois ir aprimorando dentro desse mercado aí. Então, aqui só uma outra, nós temos uma variedade aqui, que é da NIRP, né? Então, são rosas bastante grandes, com um número de pétalas também enorme, né? Que é dessa rosa que é de coloração arrosada, né? Aqui nós temos uma outra que eu tive a oportunidade de trabalhar, que é a Red Serenade. Essa cultivar aqui, ela tem uma característica bem interessante, que é um aveludado nas pétalas, né? E uma beleza muito grande também. Ou seja, cada ano a gente vai tendo um material um pouco diferente. Dentro aqui nós temos essa aqui, a Fashion, né? Que ela, dentro desses cruzamentos, aí eles obtiveram a extremidade das pétalas de uma coloração bastante, de um vermelho bastante intenso, e depois um amarelado na parte interna. Isso trazendo um contraste e uma beleza efêmera para essa cultivar, né? É claro que cada uma tem seu mercado e cada pessoa tem sua preferência e gosto, né? Ela caindo no gosto do público, com certeza uma variedade dessa aqui vai ser sucesso no plantio, ok? Aqui mostrando, normalmente essas variedades que têm coloração mais de tons diferentes, à medida que ela vai abrindo, ela vai perdendo a tonalidade do vermelho mais intenso e vai clareando. É claro que essa aqui não é a Serenade, né? Essa aqui é uma outra variedade mais clara, mas só mostrando aqui dentro dessa variedade aqui, ou desse híbrido, né? Melhor dizendo, né? São todas variedades híbridas melhoradas aí, ok? Mas são
rosas maravilhosas aí. Essa aqui é uma outra, eu fiz questão de colocar, é o nome Sara, né? Essa espécie, no meu doutorado, eu trabalhei com essa cultivar no meu doutorado. Ela tem uma característica bastante interessante. Essa é uma cultivar de produção voltada para o inverno. Ela tem um crescimento em baixas temperaturas melhor do que em altas temperaturas. Ou seja, no período frio na Europa, essa rosa aqui, ela desenvolve muito bem em temperaturas de 6 a 10 graus, ela tem um bom desenvolvimento, coisa que as outras variedades acabam, às vezes, entrando ou parando o seu crescimento, e essa aqui acelera o crescimento. Então, é bastante indicada para o inverno. Mas no verão, normalmente ela cresce, as hastes, ela cresce muito pouco, os internó ficam curtos e o número de aculhos também aumenta muito, certo? Então, aumentando, ela acaba não tendo um valor no verão muito grande. Mas é uma rosa belíssima, tanto é que eu dei o nome da minha filha de Sara, baseado nessa flor aqui que eu tive a oportunidade de trabalhar nos meus experimentos, que vou estar mostrando para vocês mais na frente. Aqui mostrando uma característica, né, de melhoramento, o que interessa numa flor, né? Hoje as variedades, os lançamentos que vão tendo, nenhuma delas, inicialmente elas tinham formação de cacho. A rosa de corte, ela não dá, as mais recentes, vamos dizer assim, não formam mais de um botão, que é interessante para rosa de corte. A rosa de jardim normalmente já é o contrário, me interessa vários botões florais. Algumas variedades mais antigas, eventualmente ela vai perfilhar botões florais. Nesse caso você vai ter que fazer a desbrota desses botões. Mas é uma mão de obra muito grande, né, que você teria nessa produção, né, nesse manejo da sua produção de rosas de corte. Então, numa variedade que é lançada, normalmente uma das características interessantes é que ela não perfile, forme uma haste única, uma haste bastante reta, e que tenha uma outra característica, que tem esse pedúnculo bastante alongado e forte também, tá? Porque aquelas variedades que o botão tem um pedúnculo muito curto, ele acaba não se destacando muito nas folhas. Na hora de fazer um arranjo, eu teria que retirar essas flores aqui, danificando, não daria a mesma beleza do que eu ter uma rosa com as suas folhas naturalmente, né, e o botão já destacando. Mas nós temos algumas que às vezes alonga muito, mas esse botão também não tem a firmeza necessária. Nesse caso aqui, em alguns casos, algumas variedades muito boas, às vezes a gente vai estar usando reguladores de crescimento, que nós vamos ver também mais na frente, o uso de reguladores para forçar o desenvolvimento desse pedúnculo aqui. Aqui já mostrando uma característica de ponto, né, essa de condução. Normalmente essa flor, quando ela chega até a abertura dessas sépalas, né, é o ponto de colheita. Antes, esse aqui já está passando o ponto de colheita, que no manejo eu posso danificar algumas pétalas. No caso específico que eu estou mostrando da rosa branca, ela exige que todas as sépalas já estejam abrindo. Caso contrário, ela não consegue abrir por completo a flor, que a beleza dela é quando o botão começa, na verdade, está abrindo. Outro aspecto importante que a gente tem que tá dando ênfase é a escolha do local para o plantio da da roseira, que ela tem algumas exigências, né, climática bastante interessante, né? Primeiro, ela é uma espécie que exige muita luz, mas ela exigindo luz, mas não gostam de temperaturas muito elevadas, né? Então o ideal é que tivesse temperaturas
amenas e muita luz. A origem dela mesma, a região mediterrânea, são regiões de clima mais do tipo mediterrâneo, que ela tem uma característica de aquecer um pouquinho, ter muito calor no verão e no inverno bastante rústico, na natureza, pensando na natureza, né? Mas nós temos espécies no mundo inteiro. Então, na verdade, as características dessas espécies, se eu tiver temperatura muito elevada, ela acaba que o número de pétalas que ela vai emitir acaba sendo menor e o botão floral, né, ficando pequeno, menor. Então, quando a temperatura é adequada, ela produz um número maior de pétalas e o botão também vai ficar maior e vai dar uma beleza maior, tá? Então, essa característica tem que ser levada em consideração, dependendo se você quiser dependendo do padrão de rosas que você quer. A intensidade da coloração também, se você não tiver a temperatura mais amena, uma rosa vermelha ela vai ficar um pouco mais desbotada. Então a pigmentação ela precisa dessa temperatura um pouco mais amena, né, pelo menos à noite, para ajudar nessa coloração, nessa pigmentação ou melhorar o brilho dessa flor, né, com essa temperatura. Quando eu tenho temperatura, né, com muito baixa, normalmente essa pigmentação ela acaba intensificando às vezes até demais e perdendo também, porque é como se ela começa a entrar em dormência, um crescimento um pouquinho mais lento e concentra-se um pouco mais essa pigmentação e intensifica, mas acaba perdendo também um pouco da beleza dela lá. Tá? Então, tanto a temperatura muito elevada quanto ela muito baixa acaba formando botões menores e de coloração que não interessa para a gente, ok? Então, qual que seria essa temperatura mais adequada? Quando a gente fala temperatura adequada, dificilmente você vai ter um local que respeite, né, as condições ideais o tempo todo, mas que predomine essas temperaturas próximas das temperaturas de melhor desenvolvimento. Então, a temperatura ideal que ela ficasse entre a temperatura noturna 17, né, e a temperatura máxima de 25 graus. Né? Ou seja, à noite, 17, 18 graus à noite, e durante o dia, 23, 25 graus. É claro que tem locais, né, dificilmente você vai ter isso aí, você vai chegar a temperatura 30, 30 e poucos graus Celsius. Quando se trabalha com a produção em estufa, o crescimento, o número de planta por área é muito grande, a gente começa a ter, além da temperatura, ter uma limitação de CO2 em locais fechados no período mais frio. Então é comum produtores que faz a injeção, né, o controle do CO2 na estufa, que melhora o desenvolvimento também. Temperaturas, então, limite que a gente teria, e o ideal é que não ultrapassasse durante o dia aí, o máximo a temperatura aí de 32 graus abaixo, né? E temperaturas também menores, que não chegasse a temperaturas menores do que 12 graus limite, né? Para permanecer em crescimento. Então, em condições de luz, né? Na verdade, ela não responde a fotoperíodo, mas a velocidade do crescimento acaba interferindo. A fotossíntese, a taxa fotossintética com mais luz, ela é maior. E isso permite um internó mais longo, né? Desde que a temperatura não seja muito elevada também, tá? Então, é interessante mais luz para alongamento dos internós. Então, em pouca luz, acaba que o internó fica curto. Mas com muita luz, mas temperatura muito alta também, um curto ciclo muito, e ela faria a mesma coisa, os internó curto, tá certo? Outra coisa que interfere, acabei não dizendo aqui, temperaturas muito elevadas, né? Acaba a gente tendo também o aumento da quantidade de acúlios, que é uma condição de estresse da planta e leva a essa produção de acúlio
né, fica uma rosa, uma haste um pouquinho mais, ou seja, prejudica a qualidade, dá mais trabalho na hora de você fazer um arranjo, você vai ter que estar tirando aqueles acúlios ali, ok? No entanto, como nós estamos falando que ela gosta de muita luz, é mais comum o plantio em estufa. No entanto, existem vários produtores, né, que não têm condições de fazer investimento em estufa e faz a produção a céu aberto. Próximo a Belo Horizonte, conheço um produtor que ele já produz rosa na região de Atibaia há mais de 35 anos. É um japonês lá e toda a produção dele ele nunca fez uma estufa. Está numa região, mas consegue produção de uma qualidade razoável, né, muito boa, tem seu mercado já em Belo Horizonte, todo esse material, toda essa produção já tem um mercado certo dele lá. Muitos dos produtores, do pessoal da região, paisagista, vão lá na própria propriedade dele e compra na própria propriedade. Ele tem a câmara fria, então as pessoas vão lá na própria propriedade buscar, principalmente para festa e tudo. Ele sempre tem isso lá. E funciona, toda a produção dele é a céu aberto. Ok? Então, agora se a gente pensar em termos de escolha, então, de área, dentro dessas características de temperatura e luminosidade, onde que a gente teria a melhor condição de produzir, que teria esse tipo de clima? Na verdade, o melhor tipo de clima encontrado e a melhor rosa do mundo é produzido na Colômbia. Por quê? Na Colômbia ela está em cima da linha do Equador. Nós temos luz o ano inteiro, 12 horas de luz, né, com uma grande intensidade. E nessa região da Colômbia, eles estão a mais de 2.000 metros de altitude. Ou seja, a temperatura máxima, eles vão estar com a temperatura máxima dentro dessa faixa e a quantidade de luz na intensidade adequada o ano inteiro. Então, a melhor rosa do mundo, então, também está sendo até então produzida na Colômbia, tá? Essa é a condição, né? Mas no Brasil nós temos qual que seria isso no Brasil? Nós vamos ver daqui a pouco como que fica essa produção a nível de Brasil. O seu Darcy Marshall para passar algumas informações com respeito à relação do cultivo de roseiras. A primeira coisa que nós devemos fazer é escolher um solo adequado. O solo mais adequado para o cultivo de roseiras é o solo argiloso, porque a roseira não se adapta bem a solos arenosos. Então, a primeira coisa que o senhor deve escolher é o tipo de solo. Então, um solo argiloso, com bastante matéria orgânica, né, que é o próprio para se iniciar o cultivo da roseira. Então, veja bem. Então, dentro dessas condições também, como já foi dito ali, o tipo de solo também acaba interferindo, né, na escolha da área para o plantio. Então, como a roseira ela tem um sistema radicular pivotante, ele aprofunda, né, bastante no solo. Então, se a gente conseguir uma roseira que tem um sistema radicular mais profunda, ela consegue explorar uma área maior e a oscilação de umidade, né, ou umidade mais para seco, né, ela suporta melhor durante o período mais quente do dia. Então é importante que a gente tenha um solo preparado, no mínimo aí até aos 50 centímetros. Né? A textura, normalmente ali foi dito argilosa, porque ele realmente tem uma preferência para o solo mais direcionado para a textura argilosa. No entanto, ele vai muito bem, é mais fácil de manejar, né? Como em qualquer outra cultura, a textura média é mais fácil de ser manejado aí para o controle da umidade e tudo. Mas um fator importantíssimo que a gente não pode esquecer é a questão do teor de matéria orgânica no solo. A roseira é altamente exigente em matéria orgânica.
Os produtores normalmente fazem uma reposição, plantio em solo, periodicamente de matéria orgânica. Aquele que tem dificuldade de fazer uma composteira ou ter material orgânico, normalmente ele compra até a matéria orgânica líquida e vai distribuindo via fertigação na área. A resposta da cultura a esse tipo de material orgânico é muito boa. A melhor forma, né, na verdade, é a introdução de material orgânico periodicamente, pelo menos uma vez ao ano. Você faz a análise de solo e faz a correção do solo, né, introduzindo os adubos que faltam, né, no caso da produção em solo, pelo bocache. Aí você equilibra o bocache e você reintroduz os micro-organismos todos, né, reequilibrando a flora também do solo. Com isso você consegue um equilíbrio biológico, né, e normalmente as doenças você consegue controlar com maior facilidade aí, ok? Só tendo uma ideia da distribuição da produção de flores, a produção de flores, a maior parte estão aqui na região, né, de Olambra. No entanto, essa produção de rosa que estava na região de Olambra, ela está migrando, ainda existe aqui na região de Olambra, Atibaia, produtores de flores, de rosas, mas como aqui o sul de Minas eu tenho um clima de altitude, eu consigo temperaturas melhores do que na região de Olambra. Olambra é bastante quente, Atibaia é um pouquinho mais fresco, então é melhor essa região aqui de Atibaia. No entanto, a principal região, ou a mais tradicional região produtora de rosas do Brasil, é a região de Barbacena, toda que é os principais, mais tradicional, inclusive a primeira empresa multinacional de produção de rosas. Nós vamos estar falando inclusive dentro de tecnologia que for introduzida, está nessa região aqui de Barbacena. No entanto, dada essa questão de clima e altitude, aqui na região de Fortaleza, nós temos uma serra, né, aqui em cima da serra, próximo, uns 300 quilômetros de Fortaleza, onde alguns produtores aqui de Olambra já migraram para essa região e estão iniciando a produção de rosas ali. Inicialmente, essa produção aqui vieram alguns produtores com a ambição que estaria mais próximo da Europa e dos Estados Unidos e facilitaria a exportação. No entanto, o mercado interno está sendo mais interessante que a exportação. Então, essa flor, mesmo produzindo no Ceará, ela está vindo para Olambra e distribuindo para o resto do país também. Então, aqui mostrando a região da Colômbia, que está em cima da região do Equador, né? O principal, a melhor rosa, né? Normalmente aqui nessa região da Colômbia são produtores holandeses que vieram para essa região, alguns americanos também, dada essa questão do clima. Inicialmente até a ideia era substituir a produção de maconha, que eles deixassem de produzir maconha, mas eles tinham que ter uma atividade alternativa para trabalhar. Então, iniciaram a produção de rosas com esse objetivo e realmente deu muito certo. Hoje, o principal exportador de rosa mundial, né, é a Colômbia. Tá? Aqui vai rosas para o mercado europeu, para a Holanda, e de lá é distribuído para o resto do país também. Existem outros países também, são produtores de rosas, né? Assim como o Equador, que vai para os Estados Unidos, são mais produtores americanos que estão aqui. Tá? E nossa produção para exportação praticamente não apareceu nessas estatísticas ainda. Um experiente produtor de rosas de São Paulo resolveu se mudar para o Ceará e hoje está abrindo as portas de suas estufas para os consumidores. É o turismo rural reforçando a renda do agricultor.
No verde das montanhas da Serra da Ibiapaba, no norte do Ceará, a névoa fria da manhã encobre outras cores que vão se revelar neste passeio. O destino é esta fazenda, na cidade de Ubajara, a quase 1000 metros de altitude. A jardineira adaptada leva os turistas para dentro das estufas, onde uma aquarela florida impressiona pela beleza e pelos cuidados no cultivo. Tem combate biológico das pragas, controle de temperatura, irrigação com quantidade de água dosada e horário programado. Hoje eu sei o quanto de trabalho que dá, né, para ter um buquê muito bonito, né, de flores selecionadas. Toda semana ela vai ter flores lá em casa. Eu quero. As 3 variedades de cores, amarelas, rosas e vermelhas, se adaptaram ao clima da Serra Cearense. A fazenda produz 23 milhões de rosas por ano para Olambra, maior centro de comercialização de flores do país, no interior de São Paulo. Uma aposta deste empresário que já produzia rosas por lá. A nossa produção aqui nos meses de junho, maio, junho, julho, agosto se mantém bem estável. Enquanto isso, nas regiões de São Paulo, né, na região sul de Minas, essa produção ela cai justo nos dias de festa, quando a gente tem Dia das Mães, Dia dos Namorados. Enquanto isso, nossa produção se mantém estável. Tudo nas rosas encanta os turistas, até mesmo as pétalas daquelas que não passaram pelo controle de qualidade. É que nesse caso não é a beleza que é levada em consideração, mas a sustentabilidade da produção. Essas pétalas são reaproveitadas como objetos de decoração e também para fazer produtos aromáticos. No setor de compostagem, as que são descartadas também viram adubo. O passeio, que custa R$ 25, dá direito a levar uma destas recordações feitas com reaproveitamento das rosas. Ok, então a gente finaliza aqui essa parte introdutória à cultura da roseira, tá? E na próxima aula a gente vai estar trabalhando então mais as tecnologias de produção de muda e dando continuidade ao curso. Então, até mais.